pouquinho a minha trajetória de como eu cheguei na Carrie Young, né? E qual foi a influência da Carrie Young no desenvolvimento desse trabalho, né? Quando todo o tempo que você tem é o agora. A primeira vez quando eu entrei em contato com esse tema foi em 2013, numa cidade no Texas chamada League City. Estava tendo um evento que era The Winds for Change. Era um evento das práticas colaborativas e das práticas narrativas que acontecia lá. E tinha um pré-curso, um mini-curso, antes do evento acontecer, em que a Carrie Young estava apresentando o trabalho dela de terapia narrativa, mas ela não estava falando de Walking Clinic, mas no livro que eu comprei, eu entrei em contato com esse trabalho dela, né? E aí ela falou muito brevemente sobre o que era o Walking Clinic, como o Walking Clinic funcionava, mas na minha cabeça eu ficava pensando que, como assim? Um encontro só, terapia, não acredito em terapia de um encontro só, né? Então, isso não é terapia, e eu não tinha interesse em me debruçar em cima dessa experimentação, porque para mim não fazia sentido, a minha mente me limitava a experimentar isso. E eu acho que quando foi em dezembro de 2020, a vida me colocou de novo num evento de Walking Clinic com a Carrie Young, e eu pude fazer essa pergunta para ela. Eu trouxe aqui, primeiro, o que é o Walking Clinic, Walking Therapy Clinic, né? Então, na verdade, o que a Carrie Young colocava era que tanto o Canadá como outros países, como a Noruega, também tem esse serviço muito desenvolvido, eles buscavam modos de prestar atendimento psicoterápico com uma ou poucas sessões. Então, essa questão de sessão única é porque você oferece uma sessão, mas podem ter 2, 3 sessões, né? E essas sessões, elas são remarcadas não pelo terapeuta, mas pela pessoa que busca o serviço. É a pessoa que volta ao serviço, né? Então, elas não precisam ligar com antecedência, não precisam agendar um horário, é um ambulatório, elas vão lá e entram e aguardam. Quem está de plantão acessa essas pessoas. E, normalmente, esses serviços eram serviços que eram muito pobres, porque a pessoa ia lá e ela ganhava um diagnóstico muitas vezes. Então, Carrie Young disse assim, ela foi convidada a desenvolver esse serviço no Canadá, e ela disse, não, eu tenho que levar a terapia narrativa para esse serviço. E por quê? Porque dentro do entendimento dela, a terapia, e eu acho que nós tivemos uma palestra onde isso foi muito explorado, que, na verdade, meu Deus, o Meira explorou isso. Qual foi mesmo a palestra? Eu acho que foi antes de Privilégio Branco, eu acho que foi numa palestra, eu esqueci o nome da palestra que o Meira falou, mas era antes do Jim. Ele trouxe a questão do preconceito, né, de como a gente lidava com as questões do preconceito e como, dentro do entendimento dele, as práticas narrativas traziam muito a contribuir, porque ela tinha uma questão que tinha um olhar mais amplo para a questão do social. Mas como é que liga social com a clínica? Como olhar para o nosso cliente dentro do consultório e ver o reflexo de questões sociais? Porque as práticas narrativas, elas trabalham muito com o entendimento da opressão, e não apenas da depressão.
a gente vai poder conversar um pouquinho mais se vocês tiverem alguma questão em relação a isso. E, por favor, se eu estiver muito acelerada, pede para eu diminuir o ritmo, tá? Mas é porque, de repente, eu estou querendo compartilhar muitas coisas num período curto de tempo. Então, a Carrie Young trazia isso, né? Que ela queria criar alguma coisa que fosse antes, que fosse além e antes da coleta de informações. Então, como é que poderia criar um atendimento que não fosse só coletar o que está acontecendo na sua vida, né? Então, eles criaram questionários com perguntas reflexivas que fossem enviadas e compartilhadas antes do atendimento, porque aí o terapeuta que fosse atender aquela pessoa, ao ler a ficha daquela pessoa, então a pessoa chegava no ambulatório, preenchia um questionário, criava uma reflexão antes do horário do atendimento, e o terapeuta já tinha nessas respostas alguns caminhos para percorrer. Ela define esse serviço como gerador de novas formas de pensar, que, apesar de acontecer em um encontro, o ritmo é desacelerado. E aí eu fiquei pensando, nossa, preciso muito aprender com ela, né? Porque a gente, quando tem muita coisa para falar, eu acabei de dizer para vocês, né? A gente tende a se acelerar. Que convida as pessoas para perceber novas perspectivas sobre seus problemas. Então, uma das questões que ela trazia é que a terapia narrativa, ao separar as pessoas dos seus problemas, facilitava esse processo, que co-desenvolve histórias alternativas, que presume que cada sessão pode ser única. Então, você não vai ficar pensando que você vai ter outros momentos com aquelas pessoas. Você simplesmente entende que você pode, na verdade, trabalhar com aquela pessoa naquele tempo. Por isso, o texto dela é quando todo o tempo é o agora. Conforme eu dividi com vocês, quando eu me encontrei com a Carrie Young, o tempo que eu tive de 2013 a 2020 foi muito precioso para mim. Por quê? Porque quando eu comecei o Reciclando Mentes, e eu comecei a realizar trabalhos nas comunidades, nem sempre os trabalhos nas comunidades eram de longa permanência. E eu comecei a obter o retorno daquele trabalho que, às vezes, eu tinha um encontro com aquelas pessoas, porque muitas vezes era muito difícil. Por exemplo, eu fazia, ao longo de um ano, vários encontros com os professores de luta. Nem sempre todos os professores que começaram no primeiro encontro iam em todos os encontros. E aí eu ficava, mas será que adiantou? Como é que é isso? Então, essa informação também me ajudou a ter a mente um pouco mais aberta para entender o que a Carrie Young trazia para mim, né? Então, ela dizia que, na verdade, ela queria muito que esse encontro não fosse patologizante, que muitas vezes os encontros de walking clinic tradicionais, eles patologizavam as pessoas, e as pessoas ganhavam um rótulo, mas isso não queria dizer que esse encontro fosse útil para aquela pessoa. Então, o maior, vamos dizer assim, desejo dela era de criar um atendimento que fosse útil para aquela pessoa. Então, ela queria um atendimento que fosse centrado nas ideias pós-modernas, pós-estruturalistas, né, para fornecer uma experiência socialmente justa, né, que traz todo esse entendimento de justiça social que eu estava colocando para vocês, né? Então, ela coloca aqui, cria a possibilidade de se engajar em contrapráticas a políticas dominantes. Isso aqui foi das minhas anotações de falas com a Carrie Young, por isso não está citado a fonte
do livro, né? Ou do artigo. Mas que, na verdade, ela estava buscando não focar em diagnósticos, né? Então, ela dizia que Michael White, apesar de não ter desenvolvido um serviço como esse, no livro de práticas narrativas, ele falava das conversas que têm um caráter imprevisível, que podem desempenhar um papel significativo, né? Então, ele trazia o que a gente podia fazer numa conversa que poderia levar as pessoas para um território de vida, né, e de identidade, e que poderia ser extremamente reparador, né? Aí a Carrie Young traz a postura narrativa dentro do Walking Clinic, né? Qual foi a preocupação que ela teve, né, de, já falei, ver as pessoas separadas dos problemas, ter uma postura colaborativa, ser transparente, sincero, desejar apenas conversas, né? Então, se colocar num lugar em que você é um par, o que a gente pode pensar junto, né? Co-criar a partir dessa parceria, investigar principalmente valores, compromissos, preferências dessas pessoas. As preferências, elas norteiam as escolhas de vida, então isso é fundamental. Estar atento às qualidades, conhecimentos e habilidades das pessoas, né? Manter-se na posição de não saber, de não especialista, e o ritmo lento. Eu acho que, para mim, isso, até aqui nesse encontro, é sempre um desafio, mas eu procuro sempre me lembrar que devagar a gente vai longe, né? Então, e ter uma genuína curiosidade. Também a crença de que todas as nossas vidas são multi-historiadas, né? E que quando as pessoas vêm para a terapia, elas estão envolvidas em uma única história, ajuda você a pensar que você fica curiosa sobre as outras histórias que essa pessoa carrega, né? Muitas vezes essas histórias individuais são patologizantes, limitantes e opressivas. Então, quando você amplia, automaticamente você já trabalha na contra-história da patologização, porque você já descobre outras histórias que essa pessoa tem que estão marginalizadas pela história da patologia em si, né? No entanto, como a vida das pessoas é sempre multistoriada, há sempre traços finos de outras histórias a serem experienciadas. Apenas conversas, todas as histórias não são iguais. Se a gente se mantiver curioso e mantiver o foco nas histórias dos conhecimentos dessas pessoas, das resistências dessas pessoas, a conversa terapêutica pode ganhar um outro entendimento, uma outra dimensão, e você vai conseguir levar essa pessoa a transitar por territórios que ela mesma não sabe que tem. Eu costumo dizer, sabe quando a gente vai fazer aquela arrumação no armário e a gente descobre que tem uma blusa, né, que tem algum item que a gente nem lembrava mais que tinha, né? Então, às vezes, essa conversa pode ter essa metáfora, né? A gente tem insights de coisas que a gente não sabia que tinha e que a gente tinha. Para quem não é familiarizado com a terapia narrativa, né? O que é a terapia narrativa, como ela pode nos ajudar nos nossos desafios terapêuticos, o que ela nos oferece de diferente. Peraí, deixa eu perguntar se alguém tem alguma pergunta do que foi apresentado na introdução. Tá tranquilo? Então, vou fazer uma breve apresentação. Quem não conhece terapia narrativa, ela foi desenvolvida por Michael White e David Epson,
Existe uma máxima de Michael White: a pessoa não é o problema é o problema, né? E por que o nome terapia narrativa? Michael White utilizou a metáfora narrativa, porque ele entendia que as pessoas chegavam nos seus consultórios narrando seus problemas através de histórias. E era através da metáfora narrativa que ele queria encontrar histórias que pudessem gerar entendimentos de cura ou possibilidade para as pessoas. Então, a metáfora narrativa, ela trabalha com uma dimensão de enredo, personagens, tema, cenário de ação, cenário de identidade, com o entendimento de que nós construímos vidas através das narrativas e histórias. David Dembra, ele escreve dizendo: nossas vidas e seus caminhos não são fixos em pedras. Ao invés disso, eles são moldados pela história. As formas como entendemos e compartilhamos as histórias de nossas vidas fazem toda a diferença. Se contarmos histórias que falam apenas de desolação, nós ficamos fracos. Mas nós podemos contar nossas histórias de outras formas, de outras maneiras, que nos deixem fortes. Nós não conhecemos as histórias da sua vida, mas sabemos que com as perguntas certas e com a plateia certa, as histórias das nossas vidas podem ser transformadas. O último parágrafo fala de um tema que Michael White explora muito, principalmente na relação com as pessoas que viveram situações de trauma, que são os testemunhos, o valor da testemunha externa. Então, essa plateia nada mais é do que as conversas de remembrança, quem são as pessoas preciosas e significativas para nós, que luz que explora de uma outra forma, né? E como um testemunho de uma pessoa importante para nós pode fazer toda a diferença. Dentro da terapia narrativa, as pessoas sempre trabalham a história do problema num lugar separado das histórias alternativas, das histórias subordinadas. Na história do problema, você fica sabendo o problema, o efeito do problema, a injustiça que o problema traz, os obstáculos que o problema e o que mantém o problema vivo. Nas histórias das respostas, a gente primeiro tem a resposta ao problema. Então, o que essa pessoa faz antes mesmo de nos buscar para tentar solucionar o problema? Como ela vem resistindo a esse problema? O que a tem sustentado? E isso passa a ser precioso para a gente entender como é que isso acontece. Tem um filmezinho que foi feito pela Jill Friedman e pelo Gene Combs, em que eles narram como é que isso acontece. Então, metaforicamente, esses pontos, eles vão trazer à tona a ideia de que cada ponto é um fato de vida da pessoa, e que, normalmente, a pessoa chega ligando os fatos problemáticos. E que, quando a gente vai à busca de outros pontos, a gente tem entendimentos, ou a gente convida a pessoa que está conversando com a gente a ter entendimentos mais amplos e negligenciados pela perspectiva do problema. As histórias subordinadas, normalmente, vêm porque a história do problema ela se torna mais poderosa, com maior poder em relação às demais. Eu não estou podendo acessar o bate-papo. Alguém colocou alguma pergunta? Alguém pode checar para mim? Não tem nenhuma pergunta, Lúcia, só tem um comentário da Lia, que é excelente metáfora. Obrigada. In therapy organized by the narrative metaphor, we work with people to find new meaning in their lives by experiencing, telling,
and retelling stories of as yet unstoried aspects of their lives. Imagine that each of the dots represents a life experience. When people consult with a therapist, they're usually caught up in a rather thin story that focuses on only a few of their many life experiences. As therapists, our first job is to listen to this story and to orient to it as one of many possible stories. Listening with that attitude helps us notice when people make implicit or explicit reference to events that wouldn't be predicted by the plot of the problematic story. We can then ask questions that invite people to step into those events and to tell us and themselves about the events and the meaning of the events, developing them into memorable and vivid stories. Para quem não acompanha o inglês com tanta facilidade, ele está dizendo que quando a gente convida as pessoas a descrever outros fatos e eventos de vida, a gente tem a oportunidade de enriquecer o conhecimento da pessoa sobre outros fatos que existem presentes na vida dessa pessoa. Over time, this process leads to the development of multiple storylines with rich and complex meanings that speak of multiple possibilities for people's lives. This process does not take away problematic stories, but problematic stories often have a different meaning when they are only one strand of a multi-stranded story. Então, como é que Michael White fazia isso na família? Uma das reflexões que mais me convidou a entender quando Michael White levava as ideias dele para os outros terapeutas de família foi contada pela Jill Friedman, em que ele estava nos Estados Unidos e tinham grandes expoentes da terapia de família na sala de espelho, e aí quando ele chegou e estava atendendo a família, ele foi para trás da sala de espelho e aí, o que vocês acharam? E aí os terapeutas eram mais estratégicos, então dizia, você viu isso, você viu aquilo, e aí ele fez a seguinte pergunta: o que vocês perceberam que essa família estava fazendo que já os ajudava, que já era útil? E essa pergunta do Michael White, para mim, ela é muito interessante, porque é como se ele quisesse não que a gente desse os recursos para a família, mas que ele quisesse reconhecer os recursos que a família tinha, apesar da adversidade que a família passava. Então, Lúcia, tem uma pergunta no chat, você quer ouvir agora? Por favor, pode pôr. A Cristina Prata pediu se você poderia nos trazer alguns exemplos dessa abordagem. Posso, mas de qual abordagem? Da Walking Clinic ou da terapia narrativa? Cristina? Da terapia narrativa, por favor. Vou te mostrar já, porque foi por isso que eu não pude falar do Walking Clinic da Carrie Young sem fazer uma mini apresentação da terapia narrativa. Então, a terapia narrativa, ela tem conversas de externalização, conversas de reautoria, conversas de remembrança, conversas em perguntas de ausente mais implícito, cerimônias de definição, práticas de testemunho externo, documentos terapêuticos, metodologias narrativas. Gente, eu podia passar um dia inteiro falando sobre cada uma dessas coisas aqui. E eu vou explicar. Conversas de externalização, você separa a pessoa do problema, até quando o problema é físico. Se eu tenho uma pessoa que lida com um diagnóstico de Alzheimer ou Parkinson, eu vou perguntar: há quanto tempo você lida com esse diagnóstico? Qual foi o impacto desse problema na sua vida, né? Qual foi o impacto dessa doença nessa sua vida? Por quê? Porque, dependendo de como eu abordo essa situação, eu consigo manter as pessoas
centradas naquilo que não está doente. Conversas de reautoria acontecem logo no momento posterior à da externalização. Se eu internalizo, se eu atribuo a identidade, o problema daquela pessoa, eu incorporo o problema. Se eu externalizo, eu digo que aquela pessoa convive com um problema, convive com o problema das drogas, convive com o problema do álcool, convive com o problema da dificuldade de se concentrar, convive com o problema, e aí ela passa a se tornar uma expert na convivência daquele problema, porque eu não sou, muitas vezes, a expert naquele problema, porque eu não passei por aquele problema. Então, segundo David Epstein, que é uma das pessoas que mais divulga esse entendimento, o conhecimento é sempre insider, ou seja, dentro das abordagens pós-estruturalistas, o conhecimento não está dentro do terapeuta, mas sim dentro da pessoa com quem o terapeuta conversa. O bom terapeuta pós-estruturalista é aquele que consegue melhor acessar esse conhecimento e tornar esse conhecimento claro para a pessoa com quem ele está conversando. Então, as conversas de reautoria, elas têm essa intenção. Conversas de remembrança são conversas em que você vai investigar quem são as pessoas que fazem a diferença na vida dessa pessoa. Remembrar é tornar a vistoriar quem é membro de fato e não. Quem é que fica mais ou menos ou não? Quando a gente fala, por exemplo, das metodologias narrativas do time da vida, e a gente diz quem está em campo jogando, quem está no banco de reserva, quem está na arquibancada, quem está na torcida contra, a gente está o tempo todo falando de conversas de remembrança, apesar de estar utilizando uma metodologia narrativa, mas que para conversar com um jovem, com um menino de rua, por exemplo, pode ser extremamente valioso, porque é uma metáfora que alcança qualquer pessoa que conhece um pouco de futebol e que muitas vezes não retraumatiza, porque essa é uma prática que descobre que falar do problema muitas vezes, quando o problema é extremamente traumático, é fazer a pessoa revisitar o problema muitas vezes, e isso pode retraumatizar a pessoa. Então, o desenvolvimento de práticas não retraumatizantes indica que você pode acessar o que é valioso, deixar essa pessoa mais forte e deixar que ela escolha as palavras dela para descobrir um modo de abordar aquele trauma, e não você, numa intervenção, a abordar esse trauma, né? Você vai deixar que a pessoa que conversa com você traga essas palavras, traga a metáfora, né? Ausente, mas implícito, sempre está ligado a você descobrir quais são os discursos implícitos no problema. Muitas vezes você tem pessoas, por exemplo, na pandemia, que estão convivendo com o desemprego. Como é para um chefe de família de conviver com estar desempregado? Quais são os entendimentos que vêm na vida dele em consequência disso, né? Será que ele se sente um pai irresponsável, uma pessoa que não está conseguindo levar dinheiro para dentro de casa? Seria justo a gente chamar disso uma depressão, ou ele convivendo com as consequências de uma opressão? Então, cabe a nós refletir sobre isso. Cerimônias de definição é quando a gente encontra coisas valiosas, né, dentro das narrativas, e a gente encontra um meio de honrar essas narrativas e essas descobertas. Então, é o que a gente descobre e gostaria de honrar
a partir dessas conversas. Eu estou sendo muito simplória, tá? Normalmente, essas cerimônias de definição vêm depois de práticas de testemunho externo. Deveria até ter trocado a ordem dos fatores aí. Os documentos... Ritual, Oi? Cerimônia de definição é como ritual, não? Pode ser, pode não ser, né? Quando você trabalha com crianças, é mais fácil, né? Você pode criar certificados, você pode criar um piquenique, você pode criar um encontro com a família para que isso aconteça. Nossa, tem tantas formas. Agora, com um adulto, você pode criar num documento terapêutico, você pode escrever uma carta, você pode criar um documento em que você leia na outra sessão para aquela pessoa, né? E isso pode... Existem terapeutas narrativos que fizeram um estudo sobre o poder das cartas terapêuticas, e o Walking Clinic trabalha muito com as cartas terapêuticas e com documentos terapêuticos. E eles chegaram ao retorno de que, em média, uma carta terapêutica tem o efeito para o cliente de 5 atendimentos. Que eles perguntaram para os clientes que recebiam as cartas terapêuticas do valor que aquilo tinha para eles. O David Newland um dia disse, ele trabalha num centro semelhante a esse, e ele queria que o atendimento perdurasse por mais tempo, né? Então, foi muito interessante que uma cliente desse atendimento, ele encontrou na rua e disse, nossa, outro dia pensei em te procurar. E aí ele, sim, poxa, que prazer, mas por que não procurou? Não, porque eu fui tomar um café e eu estava com aquela carta que você me escreveu. E aí eu li a carta e, enquanto eu tomei café, a carta me fez tão bem que eu disse, não, vou deixar para mais adiante, não estou precisando agora, não. Então, se a gente pensa em serviço público, né, porque a gente não ganha que nem eles, né, a gente ganha por atendimento. Então, é até engraçado a gente pensar em desenvolver uma prática que o cliente precise menos da gente, né? Mas se a gente pensar em trabalho social, isso, gente, pelo amor de Deus, até para os nossos próprios clientes, né? Isso é uma bênção, porque eles vão caminhar com as próprias pernas mais rapidamente. Documentos terapêuticos, então, eles podem ser desenhos, diagramas, palavras que surgiram durante um verso de uma letra de música, né, de um poema que o cliente traga, né, é sempre muito importante a gente documentar os encontros, porque os documentos eles geram registros geram boas memórias de algo que deu suporte para aquelas pessoas. Metodologias narrativas são métodos, formas, você tem árvore da vida, time da vida, pipa da vida. Eu e a Ana Luísa Novis desenvolvemos para as famílias que lidavam com doenças, com diagnósticos, a visita inesperada, né? Mas aqui Bons Ventos, a gente adaptou para o Torben Grael e para o Lars Grael, para o projeto deles, Bons Ventos, adaptamos para o Rodrigo Nogueira, Minotauro, Minotouro, Tatame da Vida, enfim, tem muitas metodologias narrativas. Oi, Anega. Quem tiver interesse em ter acesso a essas metodologias, a gente pode compartilhar, é só entrar em contato, que depois a gente compartilha. Existem, inclusive, manuais, assim, só para vocês terem ideia. Aqui é o do Tatame da Vida e tem todo
trabalho sendo feito e desenvolvido para que agentes comunitários possam acolher as histórias dos jovens nas comunidades, Lúcia, através de metodologias. Por Lúcia, favor. tem uma pergunta, posso falar? Pode, por favor. Olha, a Norma está querendo saber, está com uma dúvida se o documento terapêutico é do terapeuta para o cliente. Sim, ótima pergunta, Norma. É sempre do cliente, né? A gente não o que é importante, a Jill Friedman, ela diz o seguinte: quando começar uma sessão, para você não ficar perdida, dobra a folha no meio. De um lado, põe as histórias de problema, do outro lado, coloca todos os gaps para você trazer novas histórias, novos entendimentos, curiosidades. Isso é gerador de documento. Embaixo, você começa... Tudo que foi importante que a pessoa fala, começa a colocar ali naquele documento, e é muito interessante no consultório, principalmente presencial, eu tenho uma lousa, e aí a gente vai escrevendo nessa lousa de vidro, e aí eles querem fotografar a lousa antes de apagar. Não apaga não. E quando é na prancheta, eles querem ficar com o papel, né? Então, isso é um documento para eles, porque tem que gerar efeito neles. Esse é o propósito. Respondi, Norma? Tem também alguém... Cristina também está com a mão levantada e tem uma pergunta. Quem é? É Cristina ou Ana Cristina? Ana Cristina. Tá. Oi, Lúcia, bom te ouvir, hein? Muito bom, esclarecedor. Só queria lembrar, Lúcia, que você tem um curso, lembra que a gente até disponibilizou para os associados da TF sobre treinamento. Acho que podia ser legal, né? A gente também pensar Então, nesse... a Bianca está ajudando aqui. Bianca, põe o link do curso online gratuito. Porque é muito legal, né? Eu acho que ajuda muito para a gente trabalhar na área social e, enfim, para a nossa clínica, para tudo, tá? E, mais uma vez, parabéns, tá, querida? Até parece, só tenho a te agradecer. Esse curso foi desenvolvido para a gente poder democratizar esse conhecimento para professores que lidam com jovens, não só terapeutas, mas ele é tanto para terapeutas como para outros profissionais. Então, advogados acessam, professores acessam, assistentes sociais, tá? Pedagogos, só para vocês terem ideia que tem um espectro mais amplo. Porque terapia narrativa é diferente de prática narrativa. Como surgiu isso? Michael White, na verdade, ele era terapeuta de família, né? E ele era assistente social lá na Austrália. E aí, como terapeuta de família, ele foi chamado para atender as famílias aborígenes. Só que ele era branco. Quando ele chegou lá, as famílias aborígenes tinham medo de conversar com ele. Por quê? Porque as famílias aborígenes tinham passado por um verdadeiro massacre, eles tinham perdido muitos parentes por conta da colonização britânica. E aí ele chegou na comunidade, a comunidade disse assim: a gente não quer conversar com você sozinhos. A gente só aceita conversar com você se for toda a comunidade junta. Aí ele disse: ué, então vou ter que adaptar o que eu faço lá no consultório para dar conta da comunidade. E aí ele adaptou a terapia narrativa para a comunidade e começou a desenvolver outros projetos, como projetos de pares para as pessoas que sofriam de esquizofrenia, né? Então, esse é um dos trabalhos onde Michael White inicia as práticas narrativas, levando as práticas narrativas para pessoas que não eram terapeutas. Só para colocar por que o curso online de práticas narrativas é aberto a todos esses.
Cássia? Então, você disse aqui que cartas elaboradas pelo terapeuta para serem lidas na próxima sessão, é um documento é uma cerimônia de definição, mas essa carta vem da percepção do que o terapeuta viu, ouviu e anotou da sessão. Não tenho como te agradecer por essa pergunta, porque me faz responder várias coisas. Primeiro, a carta, por si só, ela não precisa ser uma cerimônia de definição. Eu estava apenas dizendo que a cerimônia de definição pode acontecer até através da leitura de uma carta, né? Não é a percepção do terapeuta apenas que consta nessa carta. O terapeuta, ele vai ficar registrando todas as frases importantes que o cliente trouxer. A partir das frases usadas pela pessoa, aí sim o terapeuta pode testemunhar. O terapeuta é uma testemunha do seu cliente, sempre. Mas ele é uma testemunha externa, em que ele fala do lugar da impressão e não da certeza, né? Aonde ele fala, lembra boa lembrança, lembra Tom Anderson com os processos reflexivos, né? Existe uma pequena diferença entre os processos reflexivos e as práticas de testemunha externa. Por quê? Porque na prática de testemunha externa, a testemunha fala do ganho que ela teve com a história daquele cliente e vice-versa. Na equipe reflexiva não tem isso, né? Você apenas coloca algumas reflexões que vieram da história ouvida, né? Mas é um pouquinho diferente, mas também tem o princípio e o entendimento de se testemunhar a história do outro. Norma, você tem uma... peraí, ainda não terminei de te responder, Cássia. Outra coisa que você colocou que é muito importante, né? Os documentos terapêuticos, quando você está elaborando, e as cartas, só para você ter uma ideia do alcance e do valor disso, no tatame da vida, nós tínhamos os professores com raiva dos pais que prostituíam os seus filhos, porque muitas vezes eles precisavam de dinheiro e o único recurso que eles tinham era de aceitar que os seus filhos se prostituíssem. Os professores de luta queriam sentar cacetada nos pais, entendeu? Ficava achando isso um absurdo. E como é que eu trabalhava o entendimento deles e como é que eu podia chegar a esses pais? Nós tivemos 2 movimentos muito interessantes. Um que foi um café da manhã num domingo, numa comunidade, em que a gente fez um grupo com os pais e convidou os pais para compartilhar os seus sonhos sobre os filhos, e aí os professores choravam. E o outro é que a gente descobriu que depois a gente podia fazer esse mesmo movimento através das cartas. Então, a gente pedia para os pais, em casa, escreverem cartas para os seus filhos sobre os sonhos, em que eles pudessem contar para os professores de luta que sonhos eles tinham para os seus filhos. E a gente conseguiu mobilizar pais chorando dentro de casa, professor chorando e as próprias crianças, porque eles não entendiam que aquelas pessoas, muitas vezes, estavam oprimidas pela falta de dinheiro, de ter algo para comer, né? Nem tinha escolha, né? Então, a elaboração dessas cartas, o Erling, outro dia, estava compartilhando, ele compartilhou uma menina que estava internada dentro de
de um hospital psiquiátrico, né, em que ela pôde escrever uma carta, a carta para uma amiga que sabe do que eu estou vivendo. E aí a troca de expertise entre pessoas que passam por essa adversidade. Então, o recurso da carta é muito grande. O Erling, por exemplo, ele trabalha num ambulatório de walking clinic com cartas e ele convida famílias a partir de um encontro único com uma pessoa. Então, o recurso ele é vasto. Você pode pegar, teve a conversa com um jovem e disse, eu fiquei com curiosidade, você me daria permissão de escrever uma carta para a sua família ou para o seu pai, narrando um pouco do que eu conheci de você? E aí você escreve uma carta para essa família e muitas vezes você apresenta um novo filho para essa família através de uma carta, com o testemunho de um terapeuta. E essa família, ou o pai ou a mãe, vai escrever essa carta ou gera um encontro com o terapeuta. Fez sentido? Respondi a sua pergunta, Cássio? Assim, peraí, deixa eu... sim, fez muito sentido. Eu estava pensando um pouco aqui na biblioterapia, em trazer os poemas, as músicas dentro, que se encaixem na necessidade da pessoa. Então, se a pessoa se para ser dentro da teoria, se a música que eu trouxer, ou o poema que eu trouxer, tem a ver, digamos, com uma frase que a pessoa disse, falou uma frase sobre luz, eu trago um poema ou uma música sobre luz. Assim, para ser bem autêntico, não posso trazer um poema, ou posso trazer um poema que tem a ver com o tema, sem conter as palavras, as definições do cliente. Tem, sua pergunta é muito pertinente. Depois quando a gente registra as falas do cliente, a gente pode colocar as nossas ressonâncias, né? Mas é importante colocar as nossas ressonâncias no lugar de uma perspectiva, né? E não da perspectiva, né? É importante a gente entender que a gente tem que deixar sempre aberto e criar espaço para que essa ressonância gere uma outra ressonância, né? Eu vou te dar um exemplo, que eu escrevi uma carta para uma médica na África do Sul durante a pandemia, no momento em que ela estava com muito desespero, muitos colegas morrendo, em que ela vivia uma situação muito semelhante à nossa na pandemia, e me veio à tona uma frase que eu aprendi com os policiais civis, quando eu tive a ajuda deles durante o projeto do Time da Vida para a Mudança, em 2016, em que eles diziam assim, parece que a gente enxuga gelo. Essa frase parecia me dizer tanta coisa, e eu coloquei para ela que a história dela me levou para a história de um grupo de policiais que falava isso, mas que eu aprendi com eles que a gente não enxugava gelo. Na verdade, a gente estava fazendo o que estava ao nosso alcance, né? Então, eu estava compartilhando um conhecimento que a história dela me tocou e me transportou. Fez sentido para você? Perfeitamente. Muito obrigada, Lu. Norma, você tem outra pergunta? Está sem voz, Norma. Eu tinha colocado, Lúcia, quando você estava falando do exemplo, né, do assistente social que teve que fazer toda uma mudança. Aí eu só acrescentei, né, que isso é uma prática, né, que o assistente social ele acaba fazendo vários grupos focais e aí acaba podendo fazer essa redefinição do consultório para uma comunidade ou para um grupo, para algo maior. Só acrescentei
Mas, Lúcia, quando você estava respondendo a Cássia, eu estava pensando aqui em alguma coisa, agora escapuliu, que eu achei que poderia fazer. Não, mas deixa eu te dizer, lá na Austrália, o assistente social tem os mesmos direitos legais de atender psicoterapicamente, é diferente daqui, né? Eles podem fazer psicoterapia, inclusive individual, não só em terapia de família, só para você entender, né? E uma coisa que eu não falei é que a parceria do David Epstein com o Michael White surgiu de casos que as terapias tradicionais não conseguiam penetrar. Então, chegavam para eles os casos que estavam no hospital e que, muitas vezes, os médicos, os psicólogos, as outras pessoas que já tinham tentado, os psiquiatras, não tinham tido alcance. E eles que estavam trabalhando, muitas vezes, com as famílias, tinham uma outra perspectiva, né? Só para acrescentar você, durante muitos anos, eu trabalhei com terapia de família como assistente social, tá? Eu vim fazer psicologia muito, muito depois. Então, para mim, essa passagem de lá para cá sempre foi clara e foi fácil, né? Por causa de uma prática que a gente já trazia imbuída, assim, todo um grande tempo da minha vida, né? Então, eu entendo quando você fala e entendo lá a legalidade, que aqui é difícil das pessoas entenderem, né? Não, só quis colocar isso porque, até para mim, no começo, eu não entendia muito bem, e quando me explicaram, fez muito sentido. Obrigada pela sua pergunta. Lúcia, tem uma colocação da Cíntia, eu acho que seria melhor você ler, porque é uma contribuição, acho que seria legal. Tá, peraí. Consegui acessar. Escutando Lúcia, Cíntia, me lembro da série The Affair, que recomendo, pois é uma história de relação de um homem casado com sua amante. A cada episódio, o homem narra como conheceu e como se envolveu com a amante. Logo a seguir, o outro episódio e a narrativa dessa amante, como conheceu o casal e como acabou por se envolver. Nós, da terapia de família, vemos isso todos os dias nos nossos consultórios, mas a série mostra ao vivo e a cores as narrativas totalmente diferentes dos personagens, parecendo que são filmes diferentes, pois muda o contexto, a cronologia, os diálogos e a verdade dos fatos. Recomendo. Obrigada pela contribuição aí, Cíntia. A gente entender as múltiplas vozes, entendimentos e histórias que vêm a partir dos muitos atendimentos. Eu vou andar um pouquinho, só para a gente caminhar com essa parte. Se vocês quiserem, outro dia eu explico um pouquinho mais. O que o Michael White dizia é que existem muitos convites dentro da nossa cultura para a gente pensar que as pessoas que passaram por circunstâncias difíceis, né, elas tendem a ler suas vidas como sendo o problema, um problema, né? Elas se sentem deficientes. Déficit é uma coisa menos, elas estão com menos. Pensa na matemática, isso aqui é uma palavra que vem da matemática, né? Isso pode resultar em as pessoas se sentirem impotentes, porque se elas estão se sentindo menos, então Michael White achava que, ao reconhecer os recursos, a gente fazia essas pessoas se sentirem capazes. Então, apesar da adversidade, a gente estava trabalhando diretamente na impotência dela. Eu coloquei isso aqui porque registra, né, o entendimento de por que, num atendimento breve, é tão importante a gente não passar rapidamente para o recurso, mas estar de olho no recurso. Senão, a gente fica só com o discurso da angústia. Se você se vê como problema, não há muito o que fazer, exceto talvez agir contra si mesmo, né? E aí é beber,
engordar, tudo. Aí depois vem o povo dizendo, me saboto. Não, na verdade a pessoa está se sentindo menos, e aí cada vez que ela vai pensando que ela é menos, ela fica menos ainda, né? E também existem muitos convites para culpar as outras pessoas e os relacionamentos pelos efeitos negativos dos problemas. E aí vira um desentendimento só, né? Ninguém entende com ninguém. As pessoas geralmente se sentem separadas umas das outras, exatamente no momento em que elas precisavam se sentir mais amparadas umas pelas outras, né? As práticas de externalização envolvem numa recusa em ver os problemas dentro das pessoas ou dentro dos relacionamentos. Então, quando a gente externaliza os problemas da relação, a gente convida, isso o Madigan, por exemplo, faz muito isso, né? Ele convida cada pessoa do casal a pensar em como está cuidando daquela relação. Quais são os sonhos daquela relação? Então, Michael White dizia, a pessoa não é o problema é o problema. As conversas de externalização são conversas que criam espaço para as pessoas se verem separadas dos problemas que estão afetando suas vidas. Depois, e aí o cliente pode chegar e dizer assim, estou numa pindaíba só. Aí você vai pegar, quem é que trouxe a palavra pindaíba só? Quando é que a pindaíba só apareceu na tua vida? Tu vai pegar o pindaíba só, entendeu? E aí a gente vai botar o pindaíba para correr, então você cria uma coisa que é uma leveza para uma conversa difícil, muitas vezes. A externalização, ela tem essa capacidade. Eu trouxe um exemplo aqui, que é um filmezinho que vocês vão poder visualizar a externalização, eu acho que alguns de vocês já conhecem. A pessoa tem a oportunidade de resistir ou protestar contra o problema, ou renegociar o relacionamento deles com o problema de outras maneiras, né? Esse aqui é o videozinho, eu vou passar bem rápido por conta da hora, né? Porque não consegui chegar no Walking Clinic, mas nós vamos chegar lá. É um menino que tinha, na verdade, 8 anos, ele tinha um tique tão forte que impedia ele de copiar a matéria do quadro, e aí a escola, ele estava muito nervoso e as pessoas achavam que ele tinha um distúrbio também opositivo, um transtorno opositor, porque ele criava maior confusão, ele ficava nesse mal-estar. E aí, na primeira sessão, eu já converso com ele, perguntando, que eu tive com os pais dele, e eles me disseram que ele estava com um problema, um movimento que ficava atrapalhando ele. Era isso mesmo? Então, a gente sempre checa com o outro, né? E aí ele disse, mas isso ele falava assim, ó, gente. Vocês já imaginaram conversar com alguém fazendo esses barulhos todos e contorcendo a cabeça? Bom, é meio tenso, mas vamos lá. E aí eu disse para ele, e como a gente podia chamar essa coisa que te atrapalha? Ele, movimento atrapalhante. Então, eu vou mostrar para vocês um encontro que, no primeiro dia com ele, eu pergunto para ele, mas você seria capaz de descrever? Ele primeiro descreve o movimento atrapalhante, e aí eu pergunto para ele, será que a gente poderia fazer alguma coisa? O que é que a gente poderia fazer para combater o movimento atrapalhante? E aí ele vai desenhar. Primeiramente, a alegria está aqui. Como você pode ver, ela está muito feliz, já está com a faca preparada na mão para esse movimento atrapalhante fugir. O movimento atrapalhante está pendurado numa corda, as orelhas dele. Aí ele está chorando.
a agitação tá aqui, já tá balançando o negócio, né? Porque ela tá muito agitada. Então ela quer que o movimento trabalhador morra logo. Você tá vendo que esse pontinho de exclamação quer dizer que ela tá muito agitada. Eu vou explicar o que são esses letras na camiseta. Isso daqui é um AG, isso aqui tá tampando, né? E esse AL quer dizer alegria. E esse AG quer dizer agitação. Uhum. E aí, quando eles começam a agir, o que vai acontecer com o movimento atrapalhante? Ou o movimento atrapalhante. Se der certo, o movimento atrapalhante vai cair na lava. Onde está a lava? Aqui, a lava é isso. E aí vai morrer para sempre? Sim, ele morre para sempre. Essa, então, é uma das formas de capturar o movimento atrapalhante? Sim. E tem outras formas de capturar o movimento atrapalhante? Eu acho que não, acho que essa é a única. Bom, teria muita coisa para dizer, eu só quis mostrar para vocês viram a respiração dele, né? Em 2 sessões depois, olha como ele estava. Uma pessoa, né? Uma pessoa com concentração, fazendo um trabalho, e ela tem um bom clima. E o que a gente pode desenhar para definir o bom clima? Quais são os pensamentos que ocorrem nele de bom clima? Já desenhei tudo. Eu já desenhei. O olhar dele já tá um olhar de concentração. E se ele tá parado fazendo o dever dele, quer dizer, ele tá parado assim, sem falar nada, quer dizer que ele tá concentrado. E o bom clima significa que ele está inspirando. Calma, assim, olha. Inspire e solte. Isso que é um bom clima. O bom clima tem a ver com a respiração? E a respiração aparece pelo semblante dele. Mas tem que fazer uma coisa aqui. Então, só para vocês entenderem o poder do processo de externalização. Eu vou correr um pouquinho e Vera, a única coisa que eu peço é que essa parte do cliente a gente retire, porque quando deixa no YouTube, deixa aberto para qualquer um e não só para os associados. Então, se puder editar e retirar essa parte, eu te agradeço, tá? Porque eu tenho a autorização para compartilhar em ambientes privados, não públicos, né? Ok, Lúcia, ok. Eu me esqueci, tá? Bom, então, Michael White dizia que, geralmente, situações de violência e trauma vêm acompanhadas de conflitos, desentendimentos, culpas, mágoas, conclusões negativas, julgamentos. Nessas circunstâncias, ele ficava muito interessado em desenvolver caminhos para conversas que promovessem colaboração. Michael White, ele dizia o seguinte, que quando uma família tinha os seus sonhos e esperanças comprometidos, tinha o desentendimento, tinha mágoa, porque, na verdade, todos queriam atingir um sonho que estava sendo comprometido por aquele problema. E ele falava que, ao falarem de seus sentimentos e fracassos e tentativas frustradas, ou seja, as tentativas são importantes, porque a gente consegue reconhecê-las como autoras vivas em suas histórias de vida. Bom, eu vou dar isso aqui depois para vocês, tá? Que aí vem a declaração das práticas narrativas sobre o direito de contar histórias. Eu incluí isso daqui, porque a Rosane falou de Petrópolis, e isso aqui foi desenvolvido por David Dembora, para os praticantes narrativos que davam sustentação e resistência às pessoas que haviam sofrido o genocídio em Ruanda. Então, essa declaração foi constituída após um trabalho que ele desenvolveu na faixa de Gaza, Sri Lanka com o tsunami, mas ele desenvolveu isso exatamente em Ruanda, tá?
Princípios básicos da terapia narrativa, isso é importante. Considerar que as pessoas sempre se posicionam e reagem. Até a pessoa que fica parada, ela escolheu ficar parada, gente. Então, tem aquela pessoa que sofreu um abuso, não sei o quê, se ela compartilha que o ursinho, ela apertou o ursinho enquanto ela ouvia, sei lá, a mãe apanhar do pai, o ursinho a ajudou, e que bom que ela tem a ajuda do ursinho nessas horas, né? Então, assim, reconhecer, porque muitas vezes a gente fica na história horrorosa, e a gente não olha para a história que sustenta essas pessoas, que faz essas pessoas terem algum grau de firmeza diante da adversidade. Reconhecer que em toda história de um problema existem duas narrativas, a do problema em si e a de como a pessoa reagiu a esse problema. Entender as histórias de superação de um problema de vida das pessoas, não necessariamente a pessoa supera, mas a superação aqui no lugar de lidar com, né? Aprendeu a lidar com. Por meio de reconhecimento de recursos, forças, habilidades, capacidades e valores. Os valores, eles são muito importantes para as pessoas. Todos nós temos legados pessoais. Relacionar as experiências individuais com situações coletivas, principalmente nas situações de trauma. Você reconhecer que uma pessoa ela é capaz de contribuir para a vida de outra pessoa, torna o que ela viveu algo útil. Não que você vá honrar o que ela viveu no sentido de dizer que foi bom, mas, apesar do sofrimento, existe uma utilidade naquilo que foi experienciado por aquela pessoa. Construir formas das pessoas se perceberem como úteis. Acabei de explicar. Estou dando cola aqui para vocês. Vamos para frente. Então, quando a gente vai para a estrutura da sessão narrativa de Walking Clinic, você tem, eu já expliquei isso, a preparação da pré-sessão, que é quando você lê o questionário desenvolvido pela Carrie Young, apresentações e preparação para a sessão, como é que você quer fazer isso. Eu gostaria até depois de dizer como é que a gente vem desenvolvendo isso, mas não vai ter tempo hábil. Definir a agenda, quando a pessoa chega, às vezes ela traz um mar de problemas. Dentro desse mar de problemas, qual que você gostaria de dar mais atenção hoje? Né? Às vezes, o que a pessoa vai trazer não é o que nós vamos eleger, mas aí a gente negocia, a gente traz esse e diz, me chamou a atenção esse aqui também, o que você acha de a gente explorar também um pouquinho esse? É sempre fazendo um convite ao outro, né? Conhecendo a pessoa longe do problema, que é a externalização, por isso eu dei toda essa explicação prévia, explorando os efeitos do problema, o que o problema vem causando para a vida. Eu poderia dar um exemplo de um caso clínico, mas não sei se a gente vai ter tempo, desenvolvendo detalhes das histórias subordinadas. As histórias subordinadas, Michel Foucault, ele traz essa questão de que tem uma história que é mais preponderante em relação à outra, né? Então, Michael White entendia que tinham as histórias dominantes e as histórias que não eram dominantes, que eram negligenciadas, que eram marginalizadas. A terapia narrativa ela tem muita influência do feminismo, então toda essa parte, né, de você trazer o que é excluído, o que é marginalizado e dar luz a isso é muito importante. Então, nesse momento, você diz que está subordinada porque ela está... a que é mais poderosa, que é a história problemática, não deixa essa aparecer. Então, é muito importante que, no final do trabalho do Michael White, que ele, infelizmente, deixou a gente em 2008, ele começa a usar mais o termo de histórias subordinadas do que de histórias
alternativas, até porque ele quer deixar claro o entendimento dessa relação de poder que muitas vezes termina acontecendo. Aí você tem resumir e expandir o que foi útil, co-desenvolver possibilidades futuras. É muito importante perguntar no encontro de sessão única o que foi útil a partir da nossa conversa para aquela pessoa e ouvir o que essa pessoa, o que te chamou a atenção, né? E conseguir, a partir daí, pensar, você acredita que o que você descobriu sobre você hoje possa influenciar na sua vida no futuro, né? De que forma você acha que o que você descobriu sobre você pode influenciar na tua vida com esse problema? E na tua vida em geral. E aí você pode explorar coisas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O que você, por exemplo, quando você vai levantar as histórias, o que você diria que pode ter levado, sempre valorizar o que trouxe a pessoa ao serviço. Eu costumo dizer que eu nunca... John Winslet, ele diz que só o fato da pessoa procurar ajuda já é uma iniciativa e nós temos que honrar. Então, a primeira coisa que a gente honra na terapia narrativa é a iniciativa da pessoa ter vindo até nós, né? E busca saber o que motivou, né? E aí você vai saber não só o que motivou, que foi o problema, mas a coragem e a bravura dessa pessoa e a busca de uma solução e a busca de um atendimento, né? Os valores, o que você diria a você sobre estar aqui hoje, né? O que é que estar aqui hoje diz sobre você, né? Ai, meu Deus, eu tenho 3 minutos, gente, não vai dar. Então, definindo a agenda, como é que a gente define a agenda, como é que a gente vai definir o que vai ser conversado. Eu explorei um pouco isso com vocês, conhecendo a pessoa separada do problema, perguntas que a gente pode fazer para fazer essa separação. Você se importa se eu te conhecer melhor através deles? A gente pode utilizar as pessoas importantes para saber o que seu pai diria se ele soubesse que você veio aqui e buscou essa ajuda, ou em relação a um valor, em relação a uma habilidade. Bom, é meio complexo, né? Mas, assim, estou só dando algumas alternativas. E aí ela coloca sobre externalizar é importante. Eu vou passar para o finalzinho, tá? Vocês vão me xingar um pouquinho, né? Mas tudo bem. Depois eu compartilho isso com vocês. As histórias subordinadas, que sempre estão refletindo os compromissos, os valores, as intenções. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente localiza essas histórias subordinadas? Eu queria muita coisa, né, gente? Como é que a gente engrossa essas histórias subordinadas? Como deixar essas histórias mais densas, né? E aí, encerrando um atendimento de Walking Clinic, como foi essa conversa para você? O que mais destacou para você? Por que isso, né? Então, assim, possíveis impactos no futuro, eu falei para vocês um pouquinho disso. E aqui vem a resposta da Carrie Young, que eu queria finalizar com isso. No mundo da terapia, o entendimento de que são necessárias muitas sessões para se conseguir algo significativo com o cliente é um discurso dominante. Para resistir a esse discurso, eu tento me lembrar sempre das muitas e muitas vezes que ouvi das pessoas sobre o que elas obtiveram a partir de uma única conversa. Então, talvez isso me mantenha tranquila e me ajude a não me preocupar se eu deveria ou poderia ter mais sessões. Eu só quero ver o que podemos criar juntos hoje, agora.
Essas foram as frases da Carrie Young. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu terminei tendo uma sessão única com vocês, né, para passar tanta informação, e termino com as frases delas. Espero que tenha sido útil, ou que venha a ser útil de alguma forma, essas ideias com vocês. Eu tinha uma outra bolota que era para abrir, para fazer perguntas. Imagina, minha pretensão era grande. Lúcia, nem temos como te agradecer, foi uma delícia, só tem no chat, depois você vai ver, tem uma série de maravilhosa, todo mundo adorou, eu acho que realmente bastante útil, abriu um caminho para a gente, né? Então, te agradecer muitíssimo essa colaboração, espero que você possa continuar trazendo esses temas super interessantes para a gente, né? Eu acho assim que abriu um caminho, uma possibilidade de estudo, do que a gente está precisando mesmo, nosso atendimento social, que é nos instrumentalizar com trabalhos objetivos, claros, de poucas sessões. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço a todos aí o carinho, a generosidade aí do grupo, né, como um todo, e o interesse, né, porque a gente ter o interesse do outro em nos ouvir é uma dádiva. Obrigada. Lúcia, agora eu vou pedir para você, nós temos então um livro, Doação do Caso Livraria, que é o livro do Michael White. Rosana, Oi. Será que eu posso falar um segundinho só? Sim, Vera, vai lá, à vontade, você Boa tarde, eu só queria dizer para vocês que eu faço parte do Reciclando Mentes, e o curso que a gente fez no ano passado foi extraordinário, e a gente montou um grupo de walking clinic chamado de Portas Abertas, e nós já fizemos um projeto piloto em novembro, tivemos a possibilidade de receber 54 pessoas, e então é só para vocês saberem que a gente está se esforçando em fazer um pedacinho, e que as respostas foram maravilhosas, e foi só um projeto piloto. Eu tomei a liberdade de participar isso para vocês, porque eu queria deixar claro que alguma coisa já se desdobrou desse esforço todo da Karen Young, que nós temos um grupo no Brasil, no Reciclando, chamando de Portas Abertas, e que a Lucinha conseguiu iluminar. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo e obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Vera. Minha mãozinha está levantada aqui, rapidinho. Eu só queria dizer o seguinte, eu não me senti depressivo, mas oprimido. Por tantas informações de dois temas bem interessantes. Eu acho que deveria ser dividido em dois encontros, sabe? Para a gente melhor aproveitar o que trouxe, e até para abrir uma discussão interessante, mas só me senti oprimido, não deprimido. Então fica aberto o convite, né, Jeremias, para voltar, Lúcia, falar um pouco mais da terapia narrativa. Com prazer. Obrigada, Jeremias. Queria reforçar também o Jeremias nisso, acho que mais um só de Walking Clinic, para quem já viu a primeira parte, é 10. Isso. Obrigada, Regina, ótimo. Vamos combinar, Lúcia. Então, Lúcia, você poderia escolher um número, tá? Como estávamos falando do livro, né? Do livro do Michael White, que é um livro maravilhoso. Eu gostaria que você escolhesse o número de 1 a 29. Que a gente eu já escolhi. Não, peraí, Rosane, 1 a 53, Rosane. Não, 1 a 53. Eu fiz uma lista aqui. É que as pessoas saíram mais cedo. Oi, Rosane. Sim? Rosane. Bianca, é porque eu fiz uma lista, tirando a equipe do Reciclando Mentes, e deu 51 pessoas, eu listei aqui. Lúcia, fala que assim que você falar, eu vou dar enter aqui na lista, tá? Para as pessoas verem. Olha só, eu não sei quem é, mas eu vou escolher. Diz que tem um portal de luz amanhã, dia 22 do 2 de... Tem que ser 22. 22 é Heloísa. Heloísa? A Heloísa tá aí? Se não tiver, passa para outro. Sim, tem que olhar o chat, Lu. Tá aí? Tá tá bom. Aí. Então, deixa eu ver. 17. A Heloísa tá aqui. Então a Heloísa tá aí. Heloísa, pronto. Acho que a Heloísa tá aí. Heloísa, você entra em contato com a nossa secretária, a Luciana,
que ela vai te dar as orientações de como você vai fazer, tá bom? Para receber o livro, vai ser receber na sua casa, tá bom? Ok. Parabéns tá aí. Parabéns. E eu queria só falar uma coisa, eu sou mediadora de conflitos, entrei aqui nessa reunião por convite da Bia Gravina e queria agradecer, tive uma baita sorte de ouvir a Lúcia e queria agradecer essa oportunidade. Obrigada, Heloísa. Você é nossa associada, Heloísa? Não, eu sou mediadora de conflitos em São Paulo. Quem me falou dessa reunião foi a Bia Gravina. A Bia faz parte do grupo do Reciclando Mentes, que está envolvida com o trabalho de portas abertas. Tá bom. Ok. Obrigada. Tá ótimo. Gente, só agradecer. Muito obrigada pela presença de todos. Foi uma delícia esse encontro. Teremos outros, né, Lúcia? Tá Deus bom? quiser. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Um abraço grande a todo mundo. Beijo. Bom dia, pessoal. Foi ótimo, Lúcia. Obrigado. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Tchau a todos. Parabéns, Lu. Foi maravilhoso. Obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Ai, difícil agradar todo mundo. Com certeza. Agradar um pouquinho. Deu gosto de quero mais, isso é que é a questão. Deu gosto de quero mais. Queremos a segunda só com aqueles slides da Karen. Tá vendo? Tá vendo? Pois é, aí os slides da Karen já salvei o chat aqui. Obrigada, hein, Rosane? Beijo grande, beijo a todos. Obrigada. Lúcia, você vai dividir com a gente esses slides? Pode ser? Lógico, vou salvar e vou dividir, vou salvar em PDF, tá? Tá ótimo, a gente manda. Parabéns, foi excelente. Nível da secretaria. Que bom que vocês gostaram, gente. Adorei também, tem que ter mais, Lúcia. Tem que dividir. Tem que dividir. Bom que você gostou. Beijo. Olha só, eu vou pegar um texto que foi o texto que o David utilizou para cuidar lá do pessoal do Tsunami. Quando eu tiver traduzido, aí eu vou dar para as pessoas que estão cuidando que legal. do pessoal lá de Petrópolis, porque o pessoal do SOS Petrópolis entrou em contato com a gente, e aí eu estou tentando, e depois eu conto para vocês mais. Passa pra Beijo, gente obrigada. Obrigada, querida. Tchau, gente.